É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 3 minutos, manhã do dia 26 de dezembro, 26 de 12 de 2025. E que você que nos acompanha a partir das 6 horas da manhã na nossa rádio, agora também passa a nos acompanhar pela nossa rede social, o Facebook, e logo em seguida também essa ministração estará no canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. E nesse momento, neste dia, após comemorarmos o Natal, o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós queremos falar sobre confiando em Deus na cura. Muitas das vezes essa falta de confiança em Deus impede que o milagre se concretize. Mas antes disso, nós vamos falar com Deus, o Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém? Senhor dos santos, vivo, poderoso Deus, criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e ela renova-se a cada manhã. A ti seja feita toda a vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Confiamos em ti, Senhor. Deus, neste dia eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando, ó Deus, neste dia. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Pai. E que a tua presença no nosso meio torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que também, ó Pai, em nome de Jesus, seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de engano, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de culpa. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo neste dia, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, o texto que eu quero ler com você hoje é o texto de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, que diz assim: Mas eu farei vir a cura para ti, e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. O capítulo 30 do profeta Jeremias fala justamente sobre a promessa de restauração, de restaurar o seu povo. Restaurar quer dizer tornar novo outra vez, de novo, né? Então imagine por um momento uma pessoa que, após anos de dor e aflição, encontra esperança em meio às cinzas da derrota. Uma mulher que, após perder tudo, houve uma promessa de restauração. Uma criança que, mesmo ferida, recebe uma palavra de cura. Então, pessoas de todos os tempos, todas as nações, enfrentaram momentos de angústia e desespero, mas a esperança verdadeira vem de Deus. Então, é nesse sentido que hoje nós vamos explorar uma promessa de cura e restauração encontrada aqui no livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 17. E esse versículo nos desafia a confiar em Deus, o Deus que restaura, o Deus que dá a cura, o Deus que devolve a vida. Então, o livro de Jeremias, né, ou Jeremias, ele foi um profeta chamado por Deus para levar advertência a Israel devido à sua desobediência. E essa desobediência culminou na invasão da Babilônia e no exílio por 70 anos. Jeremias, capítulo 30, é conhecido como a profecia da consolação, que foi dirigida aos remanescentes de Judá, que enfrentava a destruição, o sofrimento e o exílio. A destruição e o sofrimento e o exílio estava diante daquele povo agora por causa da desobediência deles. Então o capítulo retrata uma esperança futura de restauração, onde Deus promete restaurar seu povo e curar suas feridas. Então o contexto cultural inclui uma nação devastada, uma população desesperada e uma esperança que nasce na promessa de Deus de reavivamento, de restauração.
de tornar novo, de curar toda ferida, sabe? De curar toda dor. Esse texto também, ele revela a fidelidade de Deus em meio ao caos, em meio ao juízo. Ou seja, mesmo quando o povo sofre por suas próprias ações, Deus promete cura e restauração. Veja bem que aquele povo estava sofrendo por causa da desobediência deles. Então a essência da teologia aqui nesse texto é que Deus é um Deus de misericórdia e que busca restaurar e não destruir eternamente. Além disso, mostra que a cura de Deus vai além do físico. Ela também envolve a restauração espiritual, emocional e social. É um convite para confiar na fidelidade de Deus mesmo nas horas mais sombrias, mais escuras. Ou seja, onde não há esperança, Deus é a esperança. Onde não há paz, Deus é a paz. O texto diz, como nós lemos, porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, ou as tuas feridas, em outras traduções, diz o Senhor. Então, quando diz restaurarei a tua saúde, ou sararei, ou curarei, aqui está falando de Rafá, cura. Jeová Rafá é o Deus que cura. Então, o verbo aqui, o Rafá, o verbo indica cura, regeneração e renovação, ou seja, tornar novo de novo. Deus é o médico supremo, capaz de restaurar o que foi destruído ou que está doente. E quando o texto diz, curarei as tuas feridas, chagas, o hebraico ali é holi, né? Refere-se às feridas físicas e emocionais. Curar as feridas implica em curar completamente, não apenas superficial, mas integral. Aquele povo estava ferido fisicamente por causa da invasão dos soldados babilônicos e emocionalmente e espiritualmente porque eles viram o templo sendo destruído, as coisas sagradas sendo levadas, a fé deles foram destruídas, houve uma comoção muito grande. Mas isso tudo por causa da falta de fidelidade, por causa da infidelidade dele. Mas Deus diz, curarei as tuas feridas. E o versículo termina dizendo, diz o Senhor. Aqui nós temos a fonte da promessa, que é o próprio Deus. A fidelidade de Deus é garantida à humanidade. O homem é que não tem a sua fidelidade de garantir a Deus, mas Deus é fiel conosco. E uma curiosidade no texto é que a palavra Rafá aparece várias vezes no Antigo Testamento. E na maioria das vezes é relacionada ao ato divino de curar doenças ou feridas emocionais. Indica que a cura divina é abrangente, sabe? Muito abrangente. Isaías 53, versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cristo é nossa cura definitiva. Jesus é a nossa cura definitiva. No Salmo 147, versículo 3 diz, ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus cuida da alma e do corpo. Só depende de nós recorrermos a ele. E Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Então estas passagens aqui reforçam que a cura é um tema central da Bíblia e aponta para Cristo como a nossa maior esperança de cura e de uma cura plena. Quando nós olhamos para a história, na história da igreja, há relatos de pessoas que confiaram em Deus para a cura física e espiritual também. Um grande exemplo é a história, uma história de Maria, que era uma mulher do século XIX,
que após anos de doença incurável, ela orou com fé e foi completamente curada. Mas não vamos olhar para a história, eu não gosto de falar. Eu sou um exemplo vivo disso aí. Eu tive nódulos no estômago, no pulmão, no intestino, e por uma medicação errada, minha medula parou de funcionar. E o meu oncologista, quando eu iniciei a sessão de quimioterapia, ele disse assim: seu Dimas, ele pegou o exame, falou: a sua medula parou de funcionar aqui e voltou a funcionar aqui. Foi dado um start nela. E ele usou essa palavra: foi dado um start nela. Não tinha chegado a minha hora ainda, Deus não quis me recolher. Deus me mandou de volta. Então, a cura plena vem de Deus. Cristo Jesus, Ele é a nossa cura definitiva. Amém? E Jeremias 30:17 aponta para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que é a nossa cura definitiva. Na cruz, Jesus carregou nossas feridas e dores, nos oferecendo cura espiritual e renovação. E assim como João capítulo 3, versículo 14 e 15 revela, ele é aquele que foi levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, a verdadeira cura vem de Cristo, que nos ofereceu perdão para restaurar a paz, né? De uma maneira paz em todas as áreas, e nos trazer uma cura definitiva. Mas, pastor, como que nós podemos vivenciar isso aí de uma maneira prática, Cristo como a cura definitiva? Primeiro é ter uma confiança inabalável. Mesmo nas doenças físicas ou emocionais, nós podemos confiar que Deus tem o poder de curar, queridos. Segundo ponto é entender que a cura é muitas das vezes progressiva. Às vezes, Deus trabalha em nossas vidas de uma forma gradual. Precisamos entender isso aí. Terceiro ponto é a dependência de Deus. Não colocarmos nossa esperança na medicina ou em soluções humanas, mas na fidelidade do Senhor. Deus vai usar a medicina para te curar. Deus vai usar os médicos como ferramentas nas mãos dele. Mas como que está a tua fé e a tua oração para que isso aconteça? Como? A minha esposa, eu sempre conto, eu já contei aqui, minha esposa era testemunha viva disso aí, minha cunhada. Todos os dias de manhã que o médico passava no meu leito, ele falava: seu Dimas, como é que o seu está? E eu estava com a voz, eu estava bem fraquinho, e eu dizia: melhor do que ontem. Porque eu tinha confiança em Deus, eu tenho confiança em Deus e terei confiança em Deus. Eu dependia de Deus, dependo de Deus e dependerei de Deus. Ou seja, a dependência de Deus. E quando nós dependemos de Deus, ocorre a cura integral. O nosso Deus deseja restaurar todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, física e social, porque Ele é um Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E, por fim, compartilhar essa esperança. Como testemunhas, nós somos chamados a anunciar que Deus é o que cura nossas feridas. É o Deus que cura, é o Jeová Rafá. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo aqui para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, que Deus nos convida a confiar nele durante a nossa jornada. Confiar nele para a cura. Então ele promete restaurar nossa saúde e curar nossas feridas. Mas também deseja que entreguemos a ele nossas vidas por completo. Então, se você que está me ouvindo agora, está me vendo, está enfrentando enfermidades, dor ou feridas emocionais, hoje é o tempo de confiar na fidelidade de Deus. Agora é o dia, é o tempo, é a hora de confiar na fidelidade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Amém, queridos? Deus abençoe a todos neste dia, graça e paz.